Então seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank, a última edição do ano. E como deve calcular, nós hoje vamos passar em revista os últimos acontecimentos em matéria de política e economia nacionais, até porque estamos a pouco mais de 2 meses das eleições. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista político e económico da semana, lá está, que passou. Semanalmente estão comigo sempre o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, os dois aqui à minha esquerda, e eu vou começar o programa de hoje, especialmente por ti, Jorge. Estamos aqui a falar de situação política a pouco mais de 2 meses das eleições e temos como tema do programa de hoje as más alianças e as boas alianças. Vamos lá então tentar explicar aos espectadores do que é que estamos a falar. Bom, de forma sucinta, eu julgo que apareceu uma boa aliança entre o PSD e o CDS. O Joaquim, com a sua memória histórica, talvez possa explicar um pouco melhor porque é que isso revela uma tendência da política portuguesa, mas eu iria me concentrar na atualidade. Esta aliança é boa porque recupera um eleitorado, se quisermos, mais conservador. Eu aí tenho que fazer a minha declaração de interesses. O meu primeiro voto eleitoral foi na AD e eu, na altura, simpatizava com o CDS e mantive sempre uma relação muito próxima do CDS, dos conceitos da democracia cristã, da economia social de mercado e portanto, recordo-me do papel que o CDS, na altura, teve para, de alguma forma, ideologicamente, estancar a deriva esquerdista, extremista que estava instalada em Portugal. Aliás, foi o único partido que não votou favoravelmente à Constituição e provavelmente pagou o preço de ter sido um proscrito nesse momento. Por causa dessa decisão. Desse momento. Na altura, nas primeiras eleições com o Rui Rio, eu também era adepto que o PSD deveria ajudar o CDS. Mas o Rui Rio não te ouviu. Mas não fui sucedido nessa tarefa, mas que revela parte do problema da política portuguesa que eu cheguei lá. E, portanto, essa aliança é uma aliança boa porque aproveita um conjunto de votos usando o método ONT, mas, ao mesmo tempo, mantém, se quisermos, uma chama conservadora, democrata cristã, numa linha muito diferente dos partidos mais, se quisermos, mais à direita. O senão que eu vejo nesta... não é na aliança em si, mas o facto de... Há um cartaz, que é a maneira mais fácil de explicar isto. Há um outdoor do Luís Montenegro que é Unir Portugal. E quando se faz este tipo de mensagens genéricas, depois deveria ser com alguma consequência. Devia-se ter consequências quando se escreve aquilo. Mas Unir Portugal contra quê? Ou a favor do quê? E Unir Portugal teria que ser... Deixa-me interromper de perguntar o seguinte. Quando se fazem estes statements, deve-se live up to them, como dizem os americanos. Ou seja, tem que ser consequente. Porquê que achas que não está a ser consequente, Luís Montenegro? Não denunciou o que está por trás do cartaz e depois as iniciativas que propôs provavelmente não levam a essa união de Portugal. Bom, então é por isso que existe... Unir Portugal contra quê? E vamos unir Portugal contra o que foi o Partido Socialista nestas 2 últimas décadas. É evidente para qualquer pessoa e com factos concretos nós chegamos lá. Pedro Passos Coelho herda um problema que tinha sido criado por um primeiro-ministro socialista e que levou a pedido de ajuda externa. Há uma aproximação de Pedro Passos Coelho a António José Seguro, promovida pelo Presidente da República, que o PS recusa e recusa de uma forma violenta, que foi destituir António José Seguro, que tinha demonstrado alguma capacidade de diálogo e compromisso ao centro.
E o centro não é o centro com o PS. O problema da política em Portugal é que o centro em Portugal quer ser desenhado pelo PS. O centro de um país não é o desenhado pelo PS. Mas isso é uma ambição histórica. O PS não, sempre tentou fazer isso. Certo, mas Camilo, mas deixa-me acabar o raciocínio. Com o Rui Rio, o que é que fez o PS? Exatamente a mesma coisa. Não aceitou as aproximações de Rui Rio, todas as reformas estruturais que lhe foram apresentadas recusou, e com Luís Montenegro está a fazer exatamente o mesmo. Quando Luís Montenegro faz uma aproximação, então o PSD tinha que levar até às últimas consequências esta ideia de unir Portugal contra um PS que se vê monopolista da política portuguesa. E onde é que tu achas que não está a unir Portugal, então? Porque recusou dialogar com o Chega. E não é só questão de recusar, uma coisa é levar o Chega para o governo, outra coisa é ouvir o que é que o Chega e os eleitores que estão a votar no Chega estão a dizer. Mas tu não achas que o PS iria aproveitar isso, mesmo que fosse só uma conversa com o eleitorado do Chega? Camilo, o PS aproveita tudo para se manter no poder. É indiferente o que se passa na política portuguesa, desde que isso beneficie o Partido Socialista. O Partido Socialista. E, portanto, poderia ser outro nome qualquer. Eu tenho que me lembrar sempre do que as campanhas que foram feitas contra Sá Carneiro, Cavaco Silva, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Rio, e vai acontecer com certeza com Luís Montenegro. Não vale a pena, faz parte da tradição política portuguesa esta forma de atuar do um PS. E com muita pena minha, em relação aos meus amigos socialistas, tenho que dizer que dentro do PS não houve ninguém que tivesse a coragem de denunciar de forma, diria, veemente, que o PS está a destruir a concepção equilibrada dos poderes na democracia. E, portanto, isto é algo que tem que se unir contra. O país tem que se unir contra alguma coisa. E, para mim, nas eleições de 10 de março, o que está em causa não são os eleitorados tradicionais, são os abstencionistas. Porque os indecisos são aqueles que... Os jornais de hoje dizem que há 40% de pessoas que dizem que não sabem onde é que vão votar. Há 40%. E 40% dessas pessoas, e depois as empresas de sondagem o que fazem é a distribuição desses indecisos de acordo com um conjunto de cotas para fazerem, de alguma maneira, os favores ao status quo. Portanto, isto faz parte da política portuguesa. Mas vamos à questão do tema do Chega. E para as pessoas perceberem este conceito, eu vou para uma batalha, admitindo que eu sou o Montenegro e que o Joaquim é o André Ventura, vamos para uma batalha aos dois e eu digo que não conto aqui com o Joaquim. E quando chega à altura da batalha e é preciso formar um exército para combater aquilo que estava em causa, eu digo, se tu não me apoiares, tu és um traidor. As pessoas não percebem isto, não vão perceber isto. E vão perceber, por exemplo, que o Ventura responde a dizer se o Chega não for para o governo, nós chamamos o governo do PSD? Essa vai ser a responsabilidade do André Ventura. Mas tem que perceber que as condições de partidas criadas são umas condições de partidas para não unir, por diversas ordens de razão, e unir não é unir os eleitorados e fazer os favores ao partido minoritário. É dizer ao país o que é que está em causa a 10 de março. Porque nós temos que, nós chegamos a 10 de março em resultado de uma crise política gerada pelo próprio Partido Socialista com uma maioria absoluta. Que está a esforçar agora por dizer que a culpa não é dele, é do Presidente da República. Pronto. E aí vem um outro tema sobre a campanha, eu diria, negra do PS, que é lançar os seus peões, os seus militares, os sargentos, os generais, os coronéis, os capitães todos, para destruir as instituições da democracia, que é o Presidente da República e a Procuradoria-Geral da República. É o que está a fazer.
para distrair daquilo que foi a avaliação que os portugueses têm que fazer do que é que se passou com o governo de António, os 2 últimos governos de António Costa. Ainda essa semana tivemos mais uma manifestação disso, que foi o ataque que Augusto Santos Silva fez à Procuradora-Geral da República. Camilo, qualquer pessoa que se distancie um bocadinho dos jornais e que ponha os jornais assim ao longe e comece a olhar para eles de forma desapaixonada, percebe que isto não faz muito sentido. Que é uma luta de poder pelo poder, em que se põe em causa, e quando se diz as democracias estão em crise, a pergunta é, mas quem é que cria a crise da democracia? São os eleitores? Não, quem cria a crise da democracia é a condição política a condição política que é feita. E, portanto, julgo que há aqui matéria para nós refletirmos, que é a 10 de março, o que é que está em cima da mesa a 10 de março? No fundo é isso que nós temos que debater e fazer o julgamento. Há aqui mas agora para também passar aqui ao Joaquim, o país deveria dar condições, quando eu digo condições, é já que não existem essas possibilidades de fazer alianças, o que é normal na vida política, os partidos não são obrigados a fazer as alianças que as pessoas que não estão dentro dos partidos acham que deveriam ser feitas, portanto, cada um fará aquilo que entender, mas o eleitorado como um todo devia dar ao Presidente da República uma legitimidade acrescida que é nós queremos mudar. Quando diz que queremos mudar é o número de eleitores que vota à direita tem que ser muito maior que o número de eleitores que vota à esquerda. Joaquim, concorda? Primeira pergunta, com esta tese que tem que haver uma votação esmagadora na direita para o Presidente da República ter credibilidade e consistência naquilo que for a sua solução? Na versão original de 79, isto era a proposta de bipolarização. É verdade. A proposta, aliás, que o Sá Carneiro não escondia. O Sá Carneiro não escondia e defendia mesmo a bipolarização. E essa posição de Sá Carneiro muitas vezes confunde-se pela oposição de Sá Carneiro aos militares, que, na opinião dele, distorciam o jogo democrático, e a rejeição por parte de Sá Carneiro do Partido Socialista, porque o Partido Socialista não respondia favoravelmente às suas propostas de entendimento e de aliança. Este é um ponto interessante porque hoje já ninguém discute o papel dos militares, ficou algures nas páginas da nossa história, mas ninguém está a ver militares outra vez a interferir na dinâmica política dos partidos. Com este desaparecimento dos militares, também desapareceu um dos fatores essenciais das mudanças políticas em Portugal, que eram justamente os militares, quando o sistema ficava bloqueado. E quando o sistema político fica bloqueado e não há nenhuma outra força que possa desbloquear, então quem ganha é quem conseguir reproduzir esse bloqueamento. Este era o princípio de que se servia Salgado Zenha para teorizar o papel do Partido Socialista como Partido Charneira. Mas não é o que eles estão a fazer agora? Vê-se Pedro Nuno Santos, António Costa, todos estão com essa teoria. Não, o Partido Charneira, o Partido do Centro que decide quem são as alianças, somos nós. Eles nunca deixaram de fazer isso porque isso está na origem da sua própria história como partido político. Porque já foi com esse mecanismo de forçar o bloqueamento
a partir da posição de Cerneira, que Afonso Costa conduziu o Partido Democrático durante a Primeira República ao desastre do intervencionismo militar. E porquê é que houve intervencionismo militar? Habitualmente nós devolvemos a responsabilidade dessa intervenção ao Salazar. Não, não é isso. Primeiro atuaram os militares e só depois Salazar se ofereceu para ser escolhido como Ministro das Finanças, para fazer as convenientes cativações da sua época. De certo modo, foi esse Partido Democrático de Afonso Costa que produziu o Estado Novo. Produziu neste sentido, fez acontecer o Estado Novo. Hoje é o Partido Socialista que faz acontecer uma nova aliança democrática pelos mesmos mecanismos com que promoveu a primeira aliança democrática. E como é que promove? Promove justamente bloqueando o sistema partidário, interrompendo a sequência de alternância que permite manter a fluidez na democracia, ajustando os diversos partidos às sucessivas circunstâncias. Quando o Partido Socialista defende e pratica a lógica do Partido Cerneira, bloqueia a normal evolução dos órgãos de soberania. Joaquim, mas eu vou recorrer à sua memória, porque nessa altura já era conselheiro do Presidente Yanes, para lembrar aos espectadores que nós já vimos isto que o PS está a fazer. Porque na altura, quando apareceu a Aliança Democrática, ela apareceu porque o PS não quis fazer acordos ao centro, certo? Exatamente. E, portanto, isso é uma boa razão para agora voltarmos à ideia da Aliança Democrática. Sim, porque há uma forma perversa de aliança dos partidos ao centro que é para impedir que outras correntes políticas possam ter influência. No caso do Partido Socialista, o problema da influência era com os militares e o Partido Comunista. E, portanto, o Partido Cerneira faz uma coisa divertida, que é estabelece uma fronteira justamente ao centro entre esquerda e direita. Mas ao estabelecer essa fronteira precisa de uma ilustração histórica. Aquela ilustração que o PS escolheu na atual encarnação foi o 25 de novembro. Isto é, havia partidos que, mesmo estando no Parlamento, não podiam ter acesso às fórmulas do poder na política portuguesa. E porquê é que havia essa separação radical? Porque esses partidos se tinham portado mal nas agitações que conduziram ao 25 de novembro. E, portanto, eram punidos e o eleitorado reproduzia essa punição, eram punidos por não terem sido suficientemente democratas e pluralistas.
O problema com este tipo de divisões é que cria de facto uma assimetria no eleitorado, porque há uma parte do eleitorado que vota, mas que não tem consequências práticas, porque vota em partidos que depois se verifica que não podem pertencer a fórmulas de poder. Sim. E foi na base da promessa de desfazer estes muros ao centro que o Partido Socialista de António Costa conseguiu atrair o apoio desses partidos que estavam excluídos do poder e que agora tinham a esperança de ser ou participantes no poder ou, pelo menos, negociadores das cláusulas de entendimento. Deixa-me voltar ali ao Jorge, porque é a altura de perguntar. Jorge, tendo em conta aquilo que o Joaquim disse e a premissa inicial do programa, que é as boas alianças e as más alianças, já percebi que tu defendes que a aliança que o PSD fez com o CDS é uma boa aliança. Mas há outras más alianças. António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa, e ainda outras que julgo que tu queres elencar. Mas eu gostava de recuperar aqui uma ideia do Joaquim, porque pode nos ajudar a perceber o problema de o que é que está em causa a 10 de março. Na constituição da democracia, houve um problema que o sistema político tinha que resolver, era sobre o papel dos militares e sobre o papel do Partido Comunista, que basicamente estava a mando do Bloco Soviético, e o que é que iria fazer à democracia portuguesa. E o país, e portanto o PS faz essa reflexão e percebe que tem que bloquear à esquerda as forças radicais de esquerda e no fundo deixa o espaço todo político à direita, porque à direita não havia ameaça, porque o que tinha acabado de ser derrubado era o Estado Novo, que estava associado à direita. Ora, António Costa quebra com essa condição de partido de charneira. Porquê? Porque a charneira é não só para gerir o poder, porque a charneira era dividida entre os dois grandes partidos monopolistas da sociedade portuguesa, o PS e o PSD, mas a charneira era para estancar aquilo que os partidos que não deveriam ter acesso ao poder. E, portanto, António Costa quebra com isso e nós vemos as consequências do 25 de novembro. Ao ter feito isso, retirou-lhe a si próprio toda a credibilidade sobre o que é um partido radical ou extremista. E então está a querer fazer a charneira ele próprio e depois percebe-se hoje, se nós pensarmos um bocadinho e percebemos a conversa de Pedro Nuno Santos, ou a conversa de António Costa, ou a recuperação da social-democracia do Partido Socialista, dizendo que à direita ninguém pode chegar a acordo com o Chega. Portanto, faz um movimento em que obriga, põe-se como charneira do regime político, dizendo que há um partido extremista à direita. Mas o que fez, na prática, não foi nada disso. O que fez na prática foi aquilo que o Joaquim dizia, recusou-se a fazer acordos ao centro com o PSD. Sempre. Com todos os líderes. Tanto que a verdade é que teve um período muito curto, que foi o caso de Soares com Mota Pinto, mas a partir daí a ambição do Partido Socialista foi sempre a charneira ou a maioria absoluta. Mas quem te quer ouvir vai dizer assim, bom, mas isso é que foi a parte brilhante da estratégia do PS. Claramente, Camilo, temos de ter que ser realistas. Essa é a brilhante estratégia do PS. Isso, não é? E por isso é que eu levo mais longe a palavra unir Portugal, a afirmação de Luís Montenegro, ele vai ter que o fazer de forma mais convincente, para que as pessoas percebam que se têm que unir contra o que se está a passar na política portuguesa. E o que se está a passar
é esta mutação, diria, não é genética do PS porque ela mantém-se com o partido de charneira, mas é charneira, é charneira porque introduz agora dois novos elementos de combate. E vem uma aliança, que é entre o Presidente da República e a Procuradoria-Geral. Portanto, o PS o que está a fazer é eliminar aqueles... Mas essa é uma outra aliança que estás a dizer? É que agora há uma aliança entre o Presidente da República e a Procuradoria-Geral? Houve uma aliança, eu diria, hipócrita e, eu diria, útil, de Marcelo com António Costa. Sim. No momento em que ambos percebem que não tem utilidade nenhuma a aliança, cada um à sua maneira rompe a aliança e deixa o país nesta situação estranha, que é, não há, parece que não há uma... Repara, no outro dia ouvi o Luís Marques Mendes a dizer que o próximo governo vai ser um governo de transição. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o panorama político está tão complexo, está tão dividido, está tão sem sentido, que qualquer solução que apareça parece que não é uma solução definitiva. Portanto, o país é uma espécie de... vai ser um tal interregno. Vamos fazer aqui um período de reflexão. E tu não achas que isso vai acontecer? Eu acho que é isso que Camila, há duas condições para que isso não acontecesse. Uma é, se o eleitorado se mantiver mais ou menos dividido, como nas últimas eleições, ainda assim dando maioria à direita, o Presidente da República, como foi feita uma campanha que o fragilizou muito e que ele próprio se deixou fragilizar, na minha opinião, vai ter dificuldade em de ter peso político para impor soluções novas. Uma delas poderia ser PSD que se organize com o PS. Porque o PS basicamente está lentamente... O PS, na minha opinião, está a fazer duas estratégias. Uma é fragilizar o Presidente para o diminuir na decisão de 10 de março. Indiscutivelmente. E a outra é preparar uma campanha presidencial do PS, porque já percebeu que a charneira só vai funcionar outra vez com um socialista, provavelmente no poder. Porque se é de transição, é transição a dois níveis, de Governo e de Presidente da República. Porque o Presidente da República aproxima-se do fim do mandato. E eu acho que aí está em causa o perigo para a democracia em Portugal, é este. É nós, de repente, temos o partido maioritário com a maioria absoluta, não gosta da Procuradoria, não gosta do Presidente da República e não quer fazer um acordo ao centro e diz que se o centro à direita fizer um acordo com o partido mais à direita, que está a destruir a democracia. Eu digo isto. A gente tem que denunciar isto não faz sentido nenhum na política. Mas, Jorge, tu começaste o programa por dizer que Luís Montenegro estava a fugir a este tipo de solução, que era falar com todos, nomeadamente com o próprio Chega, mas quem estiver a ver o programa deve estar a dizer assim, bom, mas isso foi o que o Rui Rio... Eu não disse que o Luís Montenegro não é falar com todos. O que eu disse é falar com a direita. Não. Decidiu politicamente recusar o apoio do Chega. Seja isso. É uma coisa diferente. Sim, mas tu... Não decidiu trazer o Chega para a área do poder, nem decidiu fazer uma aliança com o Chega, decidiu recusar qualquer apoio. Mas estás a ver a linha que até eu confundi isso. Agora imagina quem está a ver, que vai dizer assim, olha, mas o Rui Rio também tentou fazer isso, e tramou-se. Houve eleitorado que fugiu à última hora do PST com o receio de uma aliança com o Chega. Camilo, nós agora podemos interpretar tudo o que quisermos sobre o que tramou o Rui Rio e cada um terá as suas razões. O PSD de Rui Rio não estava conciliado consigo mesmo. O PSD de Montenegro também não está conciliado consigo mesmo. O PSD, depois da queda, da saída de Pedro Passos Coelho, é um PSD que anda à procura de um sítio na política portuguesa outra vez. E isso é evidente. Hoje havia li um texto de Celso Filipe Negócios que é interessante, porque dizia ele que cada vez que aparece o Pedro Passos Coelho e o Cavaco, parece que em vez de ajudar o Montenegro ainda o diminui. Então a pergunta é, mas diminui porquê? Mas essa é a opinião que muita gente tem.
Pronto, mas diminuiu porquê? Porque o PSD não se reconciliou com a sua linha política, não definiu a polarização que o Joaquim referia. A polarização na sociedade portuguesa não é a fratura em que eu não consigo dialogar com o outro. Nenhum de nós teria problema em dialogar, sendo nós mais à direita ou mais à esquerda, com o partido do centro. Nenhum. Faz parte da vida política. É a continuidade da democracia. Enfim, temos ideias diferentes de como é que resolvem os problemas, mas há coisas que temos que fazer em conjunto. Isso não haveria problema. Não é essa fratura de política. Eu digo, é a bipolarização, não é a fratura. É o reconhecimento que o outro não está a cooperar para uma alternativa normal em democracia. Porque o que estamos a falar, Camilo, o que estamos a falar é minar o terreno, talvez para as pessoas perceberem. Há um exército que as sociedades constroem, que é o Estado, para fazer a política que os eleitores decidiram que deve ser feita. Esse exército muda de general. E o general tem ideias diferentes. Mas quando o exército está minado e está subvertido, que é o que o PS está a fazer, impede o sucesso do próximo general. Pois é, Jorge, mas o problema é que o PSD até hoje não se conseguiu livrar dessa estratégia de partido Camilo, que anda há 8 anos a colar o PSD ao Chega. Por isso é que eu estou a dizer que o que era importante era Montenegro denunciar. Querendo uma mudança, uma alternativa ao país e uma alternativa dentro do próprio PS, para que o PS possa dialogar com o PSD, isso é relevante, é muito relevante para a política portuguesa isso acontecer. O segredo, na minha opinião, é uma votação maciça nos partidos à direita do PS. Seja quem for. Seja quem for. Porque aí o Presidente da República vai olhar para os resultados e dizer, meus senhores, o país quis mudar, os senhores agora, faz favor, ajustem-se a isso. Mas o senhor não quer que o PSD governe com o Chega, então se faz favor, organize e dê uma ajuda ao PSD, se o PSD for o partido minoritário. Mas tem que ser feito isto de forma muito evidente. E achas que o Luís Montenegro não está a passar essa mensagem? Eu julgo que não está a passar a mensagem, mas não está a passar a mensagem não é porque ele... vamos ver, nenhum presidente do PSD teve habilidade para lidar com a comunicação social os teus colegas jornalistas. Nenhum. Não me recordo de nenhum. Cavaco não conseguia, Durão Barroso não conseguia, Passos é igual. não conseguia. Se me perguntarem, o Rio era, enfim, insultava jornalistas, o Cavaco é porque era arrogante, não lia jornais, o Montenegro é porque uma outra coisa qualquer, o Durão Barroso era porque tinha umas ligações obscuras, o Santana Lopes é porque era trapalhão. Trapalhão, quer dizer, isto faz parte para quem vai líder do PSD, a última coisa que pode imaginar é ter a comunicação social e, enfim, aquela comunicação social que almoça com os políticos, como eu digo, em que eles almoçam os políticos, tenha de lado. Isto não existe, Camilo. Não existe intelectualidade à direita. Tudo o que é grandes pensadores... eu acho que valia a pena as pessoas ler um livro de Isaías Berlin, que é que ele diz que o pior que tem sido acontecido à humanidade tem sido com os grandes progressistas e com os grandes pensadores. Cada vez que as pessoas mais terrenas têm que resolver o problema do dia a dia são muito mais práticas e a ideia da transformação do homem e, portanto, há uma ideia à esquerda romântica e de superioridade intelectual. Sim. Que mata sempre a própria esquerda. Mata sempre a própria esquerda. E, portanto, eu não vejo... Portanto, eu julgo que esse tema não é um tema que deva preocupar Montenegro, será um tema de... quer dizer, obviamente é um tema não, ou seja, não há uma aliança, já falei boas alianças e más alianças, nunca haverá uma boa aliança da comunicação social com o poder do PS. Houve uma boa aliança da comunicação social com uma pessoa mais à direita, que foi da comunicação social com o Marcelo, mas porque Marcelo se predispôs a fazer os fretes à esquerda. Pronto. E agora repara como, agora que Marcelo deixou de fazer fretes à esquerda, os jornalistas viraram-se contra Marcelo. Aliás, hoje é a capa do negócio, eu tenho que dizer isto, enfim, a pessoa
escrevo no Negócios, vinha... Declaração de interesses. O Jorge Marrão escreve no Jornal de Negócios, tal como eu diariamente e tal como o Joaquim Aguiar. Mas tinha uma nota sobre o caso das gêmeas, e eu pensei para comigo, mas o que é que o caso das gêmeas... a frase é interessante porque me fez lembrar o seguinte, era, não sei, 60 e tal % dos portugueses acham que Marcelo meteu cunha. Sim. Eu diria que 99% dos portugueses sabem que metem cunhas. Isso é verdade. Faltam os 30 que eu digo que não tiveram a coragem de dizer. De reconhecer. Reconhecer. São os mais puros, mas os mais hipócritas. Porque 99% pode. Ou fez. Ou fez ou alguma vez na sua vida recorreu a uma cunha. Recorreu a uma cunha. Sim. Os 64% de Marcelo, obviamente, que ou seja, o facto do professor Marcelo ter sido, diria, apanhado nesta campanha perversa, em que ele, involuntariamente, na minha opinião, se deixou enrolar, não deveria ser tema político. Mas é tema político por causa da questão do Partido de Charneira, porque o Partido de Charneira agora não está a atacar nem militares, nem o Partido Comunista. Está a atacar duas instituições relevantes na sociedade portuguesa, o Procurador-Geral da República e o Presidente da República. É verdade. E isso nós temos que denunciar. Joaquim, não sendo eu marcelista, só que fico também a minha declaração. Claro, já criticámos aqui muitas vezes o Presidente da República. Joaquim, o Jorge dizia há bocadinho que era preciso uma votação maciça na direita. É a sua opinião também? Para dar já é a segunda vez que ele diz e é a segunda pergunta que lhe vou fazer. Para o Presidente da República é irrelevante se a direita tivesse, imagino, 46% ou tivesse 41%, mas com maioria absoluta? Camilo, o eleitorado tem sempre razão. Porque... Isso é uma tese de Joaquim que eu abomino. Eu acho que não tenho, mas pronto. Andamos a discutir isto há 5 anos. A essência da eleição democrática Sim. é o eleitorado sabe o que faz. Pois, a decisão é dele. Eu acrescento que o eleitorado tem sempre razão, mas não sabe qual é a razão que tem. Esse é que isso talvez seja o ponto. E, portanto, é preciso interpretar essa razão. Para quê? Para que a solução política que se segue às eleições tenha consistência. Sim. Não seja uma coisa que desaparece como... Ao pequeno abanão. Fumo de chaminé. Nós vimos, é verdade que é a primeira vez que se vê, mas nós vimos o que foi uma maioria absoluta desfazer-se em fumo. É verdade que só aconteceu isso porque quem estava no poder quis abandonar, porque nada o obrigava a isso e resolve apresentar a demissão ao Presidente da República como uma medida preventiva, certamente com receio de que novas informações viessem para a opinião pública, fragilizando ainda mais Sim. o poder maioritário que havia no Parlamento. Mas, quando a seguir o Presidente diz vamos para eleições, está a querer encontrar a razão do eleitorado. O eleitorado que assistiu a isto certamente não vai votar exatamente como votou da vez anterior. Joaquim, não podemos fazer uma leitura diferente, que é o que nós ouvimos António Costa hoje em dia, e ele está mesmo magoado, está mesmo chateado, ele não queria que que o governo caísse. Isso não é contraditório com o que o Joaquim está a dizer? Ou é outra coisa? É ele, primeiro tentou defender-se, e a seguir, quando viu quando era a solução, pensou que Marcelo queria tomar e que ia meter um primeiro-ministro do Partido Socialista, e quando vê que isso não ia acontecer, vira-se contra Marcelo. Acha que é isso? O Fernando Pessoa dizia que o poeta é um fingidor, chega a fingir que é a dor que deveras sente. Um político também é um fingidor.
E, portanto, quando olhamos para... E Costa é um grande fingidor, sem dúvida. Quando olhamos para a reação de António Costa, a minha primeira precaução é ver pelo lado de trás do cenário para perceber o que é que estão a preparar atrás da cena. Porque o que vemos à frente da cena é só para que não se olhe para o que está atrás da cena. Isso é a tua teoria do palco, os projetores em sombra. Sempre. Agora, o problema é que quem sabe mexer com as luzes também sabe mexer com o destino, porque o que mostra é em função da luz que se projeta. Mas também não esqueçamos que só há sombra onde houver luz, porque é preciso que se interrompa a luz para que apareça a sombra. Ora, a política é feita de sombras e não nos devemos admirar que o Partido Socialista hoje produza exatamente o mesmo efeito que o Partido Democrata de Afonso Costa produziu na Primeira República. E o que é que produz? Bloqueia o sistema. E, portanto, produz o contrário da democracia, que é o poder eterno de uma única fórmula partidária. Eu, durante muito tempo, tentei perceber porque é que, na Primeira República, o Partido Democrata e o próprio Afonso Costa geraram tanta animosidade na sociedade portuguesa. E porquê que achas que foi? Porque eram os inamovíveis. E agora porquê é que nós estamos perante o indivíduo que está a querer fazer a mesma coisa e nós não nos viramos contra ele? Porque ainda há poderes como a magistratura e até, em certa medida, a comunicação social, há poderes que escapam a esse tipo de dominação. Okay. Mas, nas questões essenciais, há um bloqueamento. Por exemplo, houve um bloqueamento quando a intervenção da Troika na política económica portuguesa foi apresentada e interpretada como um desejo político de austeridade para castigar aqueles que viveram acima das suas possibilidades. Ora, este tipo de afirmação não é justificável do ponto de vista da teoria económica que nós conhecemos. E não é justificável porquê? Porque antes de vir a austeridade existiu a ostentação. Sim. E é depois da ostentação que é preciso a austeridade. A técnica do Partido Socialista é estar contra a austeridade até chegar ao poder. E quando chega ao poder, executa a austeridade de forma... capcioso. De forma sombreada, de Sim. forma... Mas, ó Joaquim, mas aí é que me surpreende, porque vocês costumam dizer que o eleitorado é muito inteligente. Então o eleitorado não percebeu esta pouca vergonha de há 8 anos esta parte? E continua a dizer que maioritariamente vai votar no Partido Socialista? Não, o eleitorado percebe sempre. E quando é chamado a votar, manifesta-se rejeitando a continuidade. E por isso é que
quando ninguém esperava, a Aliança Democrática de Sá Carneiro tem uma maioria absoluta. Mas isso era outra pergunta que eu lhe ia fazer a seguir. Quando foi da Aliança Democrática, da primeira, as sondagens davam uma vitória ao Partido Socialista. E depois apareceu uma vitória da Aliança Democrática. Acha que nós podemos estar perante um momento desses agora? Estamos, com certeza, porque é isso que lhe permite dizer que o eleitorado tem sempre razão. Oxalá vocês estejam corretos. Estás a dizer que também concordas com o Joaquim? Concordo. Os políticos não podem dizer coisas que nós, como, enfim, comentadores e analistas, podemos dizer. A forma mais simples de Luís Montenegro desmascarar o PS, na minha opinião, é fazer uma pergunta num debate com Pedro Nuno Santos, uma pergunta muito direta, que fez Feijó a Sanches: se eu ganhar, viabilizo o meu governo ou não? O senhor apoia o meu governo ou não? Porque é para eu não ter que ir ali chatear o da malta. Não é por isso, porque e se ele, o que é que fez? Mas reparem a consequência. Ele não respondeu à pergunta e fez uma aliança com o diabo. Qual foi o diabo? Pôr a Constituição Espanhola em causa. É verdade. E nós candidatamos a fazer o mesmo. Porque se Montenegro não fizer essa pergunta a Pedro Nuno Santos, o que é que António Costa está a fazer? António Costa não pôs o outdoor unir Portugal, mas pôs o outdoor na cabeça dele, na sombra, unir o PS. Unir o PS contra quê? Não é contra, é manter o PS no poder. E para isso precisa de descredibilizar o Ministério Público, em que tem um processo, e o seu líder, diria espiritual, porque foi o primeiro-ministro dele, José Sócrates, e a seguir o Presidente da República, e descredibilizar o PSD, porque se pode aproximar do Chega. Disse, pá, mas querem mais evidência de que isto é uma estratégia perversa na democracia portuguesa? Não há mais evidência para mim. Mas porquê é que tu achas então que Luís Montenegro não está a perceber isso, ou pelo menos não está a passar essa mensagem neste momento para os portugueses? Tenho uma ideia que não vou... porque eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesse. Eu estou a fazer análise política, mas neste momento estou a tentar convencer algum eleitorado a sair da cadeira e votar à direita. Portanto, não vou lançar, diria, mais achas para o desequilíbrio na direita. Para queimares a direita. Para queimar a direita. Farei aquilo que é suficiente para que as pessoas percebam qual é o caminho. Porque eu julgo que eu estou a dizer isto porque no PS não consigo encontrar, que é uma coisa estranha, quer dizer, consigo encontrar, mas que obviamente não falam, pessoas moderadas, como eu e o Joaquim, que não teríamos problema nenhum em resolver um conjunto de matérias com o PS. Mas hoje isso é criado, Camilo, mas é que a fraturação do eleitorado... Por exemplo, eu estava à espera que António José Seguro aparecesse e clarificasse um bocado da situação, e ele está calado. Provavelmente conhece melhor o PS que nós, sabe que não é a oportunidade, porque o desespero nunca é um bom conselheiro. E eu julgo que o que está... Há uma outra, Camilo, há uma outra dimensão que também devemos estar atentos na campanha do PS. Sim. Que é a dimensão da dívida pública e a dimensão que o Mário Centeno foi o melhor Ministro das Finanças que alguma vez tivemos. Olha, eu pessoalmente acho que isso é um disparate completo. Não, mas está a campanha e eu convido-te a estares atento, nos próximos 2 meses vai haver uma campanha em que Mário Centeno foi o melhor Ministro das Finanças. E porquê? Porque, na minha opinião, o que o PS fez foi o PS secou a vaca leiteira dos credores. Sim. E dedicou-se aos portugueses, que foi com a carga fiscal e com o PRR. Mas teve que utilizar um subterfúgio, que é um subterfúgio inteligente, que foram as cativações, porque não tem coragem de mexer na despesa pública. Porque para mexer na despesa pública teria que chegar a acordo com o PSD. É verdade. E não consegue. E não está nada interessado. Ainda hoje ouvimos uma entrevista de Miguel Matos, líder da JS, dizer que começa a haver espaço com a redução da dívida pública
para ir gastar dinheiro noutras áreas, nomeadamente contratar mais funcionários públicos. Então, faça essa pergunta a Pedro Nuno Santos sobre o que é que ele acha de Mário Centeno. Porque a resposta não vai ser linear. Porque, se nós recordarmos, Pedro Nuno Santos foi crítico de Mário Centeno. Mas porque também tinha as teses mais do Bloco de Esquerda e do PC, do qual ele era o grande arótico defensor. Mas Pedro Nuno Santos é um tipo que dá uns flics-flacks maravilhosos e, portanto, agora vai dizer outra coisa. Para quê? Para tranquilizar o eleitorado que o partido, afinal, não é o partido irresponsável de Zé Sócrates sem contas certas. Mas, na prática, está a mistificar tudo outra vez. Porque está a dizer assim, não, eu vou gerir bem o vosso dinheiro, não faço reformas, mas mantenho no poder. Porque eu, para fazer reformas, tenho que chegar a acordo com o outro. E o outro não vai querer. Eu recordo sempre, onde é que estão os 2/3 das obras públicas de António Costa? No aeroporto. Mas onde é que estão concretizados? Nunca há. Não está. Pronto. E nunca vai haver. Porquê? Porque os interesses do PS estão a impedir que isso aconteça. Porque têm que ser repartidos. Ou seja, estás a dizer é que a malta vai ter que repartir a receita das obras públicas. Porque concebeu de tal forma de charneira, que é nesta lógica inamovível, que nem consegue fazer compromissos com o outro partido. Que é óbvio. Se há interesses que estão... Vamos ver, a política não é uma coisa ascética. Não. Vamos ser práticos. Há interesses que eu defendo porque sei que a longo prazo, acho que, na minha opinião, vão beneficiar o país. Há outras pessoas que pensam de maneira diferente e, portanto, defendem esses interesses. Eu acho esses interesses todos legítimos. Mas, então, há um momento em que, se calhar, temos de chegar a acordo. Qual é o problema com isso? Não se quer chegar a acordo. Então, o que é, basicamente, vem a tese dos inamovíveis, que foi, basicamente, a tese que levou à queda da monarquia. Também havia inamovíveis, que era na corte. E acabou mal. Também havia inamovíveis na União Soviética, que estávamos no caminho do socialismo e da eliminação da luta de classes, porque a classe estava toda ela no poder. E, portanto, isto faz parte da natureza dos homens, isto é a política. A política tem uma característica interessante, é para cada solução há um problema, cada problema tem consequências, mas é sempre assim, vamos andando. Mas há teorias que não querem dar um salto em frente. E porquê é que tu achas que até agora o PSD, quer dizer, eu presumo que no PSD haja pessoas inteligentes, estejam a fazer um raciocínio próximo do que vocês estão a fazer. Porquê é que nós não vemos o PSD colocar isto como questão principal e fazer campanha, alertar as pessoas para este problema? Porque há uma corrente dentro do PSD que acha que o problema do país é o poder de compra e quer esconder aquilo que o Joaquim tem falado muito durante os programas, que é o programa da Troika. O PSD está traumatizado com o programa da Troika. E não achas que é razão para isso? Não, mas, Camilo, mas isto é como... as pessoas têm que ter convicções, porque senão... Porque se eu vou a um médico, se o médico me oculta a terapia porque me vai doer, ele diz, mas ele é bom médico? É, até eu morrer. Exatamente. Até lá... Ele cai nas boas graças, mas vai morrer. Joaquim, porquê é que acha que o PSD não está então a alertar as pessoas? Por causa desta questão que o Jorge está a dizer, que é, há gente que acha que o problema do país é o poder de compra. Quer dizer, mas não é só. Não, o problema do PSD é um problema de orgulho intelectual. Isto é, enquanto o Partido Comunista pode perder eleições, mas continuará a manter as suas posições estruturantes, o PSD não tem posições estruturantes e então tem dirigentes. Os dirigentes marcam épocas. Cavaco Silva marcou uma época, só que também gerou anticorpos, também gerou opositores. São esses opositores que assustam a atual direção do PSD, porque sente a atual direção que esses opositores têm razões de queixa para se oporem
e não pode vir discutir isso nas eleições e nos comícios. E, portanto, esconde aquilo que eles próprios sabem. Vejamos Rui Rio ou Montenegro. Há sempre a ideia de que eles sabem coisas de que não falam. E sabem. E sabem e não falam. Sim. Mas, se olharmos para... Sabe onde é que isso se nota, Joaquim? Sabe onde é que isso se nota? Nas entrevistas que já se fizeram a Luís Montenegro. Ele tem ali um guião muito apertado e muito fechado e não sai dele. E tem receio de abordar algumas questões. Olha, Passos Coelho, ainda ontem se viu na entrevista que SIC lhe fez, e qual é o papel que Passos Coelho pode ter na campanha, e depois esta questão do o que é que o país precisa, quais são as reformas que o país precisa. Ele percebe que não consegue, que não pode fugir daquelas duas balizas que lhe colocaram. Exatamente o mesmo aconteceu com Mota Pinto. Isso eu já não me lembrava, o Joaquim já tem mais memória de história do que eu. Enquanto Sá Carneiro tinha uma atitude voluntariosa, o Mota Pinto tinha uma atitude equilibrista. E, portanto, quando estava a andar em cima de uma corda, levava na mão uma barra de aço que era para fazer o equilíbrio. Bom, só que nesse tipo de atitude física não há espaço para a direção política. E o Sá Carneiro dizia: a política sem paixão é uma chatice. É verdade. Mas sem ética... Mas sem ética é uma vergonha. É vergonha. E, portanto, nós estamos sempre a oscilar entre a chatice e a vergonha. A responsabilidade de quem interpreta e analisa é mostrar qual era a estrada pela qual se podia avançar sem vergonha e sem ficar maçado e irritado. Quem é que fez isso na sociedade portuguesa? Nós não podemos esquecer que, se o Salazar era autoritário, não deixava de ser um tipo que usava o poder com particular prazer. Quando ele dizia... Eu não acredito que quem teve 48 anos não tivesse prazer em fazer aquilo. Era obcecado com o poder. Era obcecado com o poder. Quando ele dizia: se os portugueses soubessem o que custa mandar, pois é, todos preferiam obedecer. Isto é, de facto, uma frase que dispensa qualquer definição sobre o Salazar. Não, e dispensa os calabouços políticos. Não, e justifica uma ditadura de forma serena e tranquila. Exatamente. De forma suave. Suave. Havia... Na tabaqueira havia uma marca de tabacos que era o Português Suave. Sim. E esse nome, isso fazia parte das tradições da empresa, contar esta história, e esse nome de Português Suave foi inspirado por um contabilista que passa numa sala onde estão reunidos os que tratam dos nomes das marcas de tabaco, e é o Alfredo da Silva que vê passar esse contabilista sereno e diz: olha, ali vai um português suave. E ficou o português suave. E ficou o português suave. Posso-te ajudar na questão do temos PSD? Um minuto para fechar. Um minuto.
Eu julgo que o PSD está a precisar do momento Cavaco na Figueira da Foz. Mas quem? Mas não, o problema é que não temos uma Figueira da Foz agora. Não, um momento, não é um Cavaco, é um momento. Um momento, obviamente, protagonizado, neste caso, por Luís Montenegro. Faz lembrar aquela história que o pastor leva o rebanho para algum lado, mas até pode levá-lo para o matadouro. Alguém tem que dizer, ou esse pastor, ou alguém do rebanho, calma, porque podes-me levar para o matadouro. O que é que eu quero dizer com isto? Cavaco Silva, quando chega ao Congresso, explica ao partido que aquilo que o partido, que no fundo era o rebanho, que ia num caminho, sim, estava errado. Eu julgo que Montenegro vai ter que procurar encontrar esse registro, esse momento de que o partido, ou seja, o desapego, para quem não tem poder, se calhar o maior poder que tem é o desapego ao poder, que era o caso de Sá Carneiro. A vantagem de Sá Carneiro foi, não tinha apego ao poder, também não o tinha. Hoje nós temos uma dimensão diferente, Joaquim, que pesa muito, que são as redes sociais. Os políticos hoje estão muito mais condicionados com as redes sociais. São muito mais cuidadosos em linguagem, são muito mais cuidadosos. Eu estou a imaginar o Pinheiro de Azevedo, o Alberto João Jardim, na sua juventude hoje com redes sociais. Isto era uma loucura total. Uma loucura. Porque a democracia popular tem coisas também perversas. Claro. Portanto, e por isso eu percebo a linguagem cuidadosa. Mas isso não é... Bom, a linguagem cuidadosa é uma condição necessária, mas não é suficiente para chegar ao eleitorado. E para ganhar eleições. Bom, chegamos ao final do programa desta semana, já ultrapassámos, aliás, o tempo. Eu quero só fazer o disclosure que não fiz no início do programa, porque me passou e peço desculpa, que é lembrar que não só o canal A Cor do Dinheiro, como o Think Tank tem uma parceria com a Prozis, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Olha, fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira. Pedimos desculpa por não termos feito isto à terça-feira. Voltaremos na próxima terça-feira, se não houver problema, senão teremos que voltar na quarta também. Quero, para o final, lembrar-lhe que amanhã às 8 da manhã estarei aqui convosco e o pedido de sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. A razão você já conhece. Aquilo que você ouve neste canal não ouve mais lado nenhum. Muito obrigado e até amanhã às 8.